Olá pessoal, eu sou o professor Éder Molina, do Departamento de Geofísica do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Eu sou pesquisador na área de gravimetria, que é a área da geofísica que estuda a distribuição de massa do planeta, e eu vou tentar mostrar para vocês a aplicação do método e as informações que a gente pode obter da Terra e de outros corpos até do Sistema Solar a partir da gravimetria. A gravimetria estuda a distribuição de massa da Terra utilizando informações do campo da gravidade. Então, esse mapa que vocês estão vendo é um exemplo clássico de um produto final da gravimetria, um mapa de anomalia gravimétrica. Esse, em particular, é um mapa de anomalia Bouguer em toda a região do Atlântico Sul. E vocês podem notar que as regiões continentais estão em azul, que denota uma densidade menor, e as regiões do fundo oceânico estão em vermelho, que demonstram que o fundo oceânico tem uma densidade maior. Então, só observando esse mapa, mesmo sem saber muito do método, já dá para ter uma ideia de que realmente as informações do campo de gravidade são úteis para delimitar essas diferenças de densidade na Terra. Então eu vou tentar explicar como a gente mede essas diferenças, essa aceleração da gravidade, na verdade, como a gente processa esses dados e quais são as aplicações que a gente tem para isso. Isso é o que o geofísico rotineiramente faz quando ele trabalha com a gravimetria. Você deve lembrar da fórmula universal da atração gravitacional, que foi estabelecida por Isaac Newton, que diz que os dois corpos com massa M1 e M2, que são separados a uma distância r, se atraem com uma força que é diretamente proporcional a essas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então esse é o princípio básico da gravimetria. E a gente aprende normalmente que o valor da aceleração da gravidade é constante ao redor da Terra, na superfície da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado ou 9,8 metros por segundo ao quadrado, o que na verdade é uma aproximação, isso não é correto. Se a gente olhar nesse mapa de distribuição dos valores da aceleração da gravidade na superfície da Terra, a gente vai ver que os valores são menores perto das regiões equatoriais normalmente e são maiores nas proximidades do polo. Então isso mostra que a força da gravidade e a aceleração que provém dessa força varia de ponto para ponto na Terra. E é justamente isso que o geofísico explora. O geofísico vai buscar essas variações, vai tentar medir essa aceleração da gravidade em diversos pontos e vai tentar fazer as correções adequadas para conseguir analisar os dados, e depois ele vai tentar verificar onde que essa aceleração é maior. Deve ter uma força maior, deve ter uma massa maior atraindo os corpos, o equipamento. E onde essa aceleração for menor, a gente deve ter uma força menor, ou seja, a gente consegue mapear onde a densidade é maior e onde a densidade é menor, tanto em termo global, pensando na Terra como um todo, quanto em termos locais, pensando em buscar uma estrutura que armazena petróleo, que armazena água, uma caverna. Então, qualquer variação de densidade que existir na Terra pode ser, em princípio, obtida a partir dos dados de aceleração da gravidade. É isso que a gente vai ver como funciona a partir de agora. Na gravimetria, a gente dispõe de equipamentos muito sensíveis que permitem a medição do valor da aceleração da gravidade com diversas casas depois da vírgula, se a gente pensar em metro por segundo ao quadrado. Na verdade, a gente nem usa metro por segundo ao quadrado, que é uma medida muito grande, a gente usa o Gauss, em homenagem ao Galileu, né? E na verdade um submúltiplo do Gauss, o milligauss. Então, o valor da aceleração da gravidade, por exemplo, no meu laboratório, é 978.641,37 milligauss, que corresponderia a 9,786431 metros por segundo ao quadrado. Então, vou mostrar para vocês como que é esse equipamento, como é que ele faz as medidas. Esse então é um gravímetro, ele é baseado num sistema massa-mola, então internamente ele tem uma mola muito especial e essa mola tem uma massa na ponta e isso vai estar sujeito à força da gravidade que está puxando esse equipamento, né? Então a massa que está embaixo dele está atraindo esse sistema e a gente mede essa atração, essa diferença de atração em relação a dois pontos, utilizando esse dial aqui.
Então é um equipamento que, o princípio é relativamente simples, mas é um equipamento bastante sofisticado e que consegue determinar a aceleração da gravidade com uma precisão muito boa. Então é esse o equipamento que a gente leva para o campo. Então ele é portátil, você pode pegar esse equipamento, acomodá-lo na sua caixa e levar para qualquer lugar. Dessa forma podemos fazer a cobertura terrestre com esse equipamento, com o gravímetro. Nesse mapa, vocês podem observar que cada ponto desse mapa é o local onde foi feita uma medida da aceleração da gravidade com um gravímetro. Dá para perceber claramente que esse mapa não tem uma distribuição homogênea, porque depende da logística. Você precisa chegar naquele local, colocar equipamento na superfície para poder fazer a medição. A gente pode fazer também a medição nos oceanos, para conhecer, a gente precisa, na gravimetria, a gente precisa conhecer a distribuição de gravidade, da aceleração da gravidade no planeta todo. Então a gente tem boias e plataformas estabilizadoras que permitem acoplar esse equipamento num navio e fazer a medição nos oceanos, como esse mapa está mostrando. Nesse mapa a cor representa algo um pouco diferente. Nesse mapa a cor está relacionada com o valor da aceleração da gravidade que a gente mediu após algumas correções. Você deve ter percebido nesses mapas que a cobertura de dados, tanto no continente quanto nos oceanos, não é homogênea. A gente não tem como cobrir homogeneamente esses territórios, justamente pela dificuldade de locomoção, de posicionamento, enfim. Então, um método que surgiu no início da década de 1990 e que revolucionou o conhecimento do campo de gravidade, principalmente nos oceanos, foi a altimetria por satélite. A altimetria por satélite baseia-se em um satélite que orbita a Terra e manda um pulso eletromagnético para a superfície da água, ele reflete na superfície da água e volta. Então, na verdade, ele está medindo a altura da água do mar. A água do mar tem uma topografia e essa topografia da água do mar está presa no campo de gravidade. Quem manda na altura, no local onde a água do mar vai estar, é o campo de gravidade. Então o geofísico pode se utilizar dessa informação para transformar a altura da água do mar em aceleração da gravidade. E com isso, o campo de gravidade nos oceanos ficou muito bem determinado no final da década de 1990, no início dos anos 2000. Só que aí apareceu um outro problema. A gente não tinha uma cobertura muito boa nos continentes, porque essa onda, esse pulso eletromagnético da altimetria por satélite, ele no continente ele bate no continente e espalha, ele não volta para o satélite. Então outras técnicas foram necessárias. Esse mapa que vocês estão vendo aqui em particular é um mapa que mostra o campo de gravidade determinado a partir dos satélites, da missão de satélites GRACE. Então, essa missão de satélite começou em 2002 e ela orbitou a Terra inteira e permitiu um bom conhecimento do campo de gravidade em escala global. Um dos exemplos de uso da gravimetria é na determinação de estruturas que estejam encobertas por vegetação, por solo, por água ou por gelo. Os pesquisadores da Universidade de Ohio, por exemplo, conseguiram detectar a maior cratera que existe no planeta Terra, pelo menos a maior que a gente conhece até hoje, Wilkes Land, utilizando dados gravimétricos justamente daquele satélite, daquele conjunto de satélites do GRACE, né? Eles perceberam que existia uma assinatura gravimétrica naquela região e eles foram investigar essa assinatura gravimétrica e ela era compatível com uma cratera de aproximadamente 500 quilômetros de diâmetro, é a maior que a gente conhece na Terra. E curiosamente a idade dessa cratera coincide com uma grande extinção de vida na Terra, né? Que é a extinção que ocorreu no Permiano. Então essa cratera foi determinada exclusivamente com dados gravimétricos. Ela está encoberta por uma camada de 2 km de gelo. Ela é inacessível a qualquer outro tipo de observação. Esse é um exemplo típico de como a gravimetria ou como um método geofísico consegue magiar uma estrutura que está em subsuperfície. Uma outra cratera bastante famosa também foi mapeada a partir de dados gravimétricos. É a cratera de Chicxulub, que eventualmente poderia ser a causadora da extinção dos dinossauros, e eles acabaram postulando essa hipótese de que um meteorito poderia ter atingido a Terra e cavado essa cratera, que tem aproximadamente uns 300 quilômetros de diâmetro, e ela foi posteriormente mapeada com métodos gravimétricos, como a gente pode ver nas imagens, né? Então, ela é uma cratera composta, ela tem dois anéis, um anel interior e um anel mais externo, e o mapa de anomalia gravimétrica marca muito bem essa cratera. Você vê um buraco de gravidade, entre aspas, naquele local, demonstrando que ali está faltando massa. Por quê? Porque
a estrutura que você tinha da crosta, das rochas que tinha na superfície, com o aparecimento da cratera, ela foi soterrada por sedimentos que têm uma densidade menor do que o embasamento que existia na época. Então você tem uma falta relativa de massa e a anomalia gravimétrica correspondente vai ser negativa. Então por isso que você se baixo na anomalia gravimétrica. Então esse é um exemplo também de aplicação da gravimetria para determinação também de crateras no caso. Bem, a gravimetria não se aplica exclusivamente à Terra, apesar de ser um método geofísico e é claro, essa denominação veio da Terra, a gente vai ter que adaptar esse nome num futuro muito próximo, porque a gente conhece com detalhes o campo de gravidade da Lua, o campo de gravidade de Marte. Então esse é um tipo de aplicação também bastante interessante para a gente conseguir determinar a estrutura e a evolução desses satélites, desses planetas, desses corpos do Sistema Solar e não só da Terra. Esse mapa, por exemplo, da Lua mostra as crateras, são muito bem mapeadas nessa superfície, né? E a gente pode perceber que algumas estruturas e inclusive alguns problemas na superfície da Lua, que não se conhecia exatamente o mecanismo que geraria algumas assinaturas que a gente tinha lá, foram resolvidos com a gravimetria, né? Então, por exemplo, a gente tem no Mar das Tormentas uma estrutura enorme que pega quase metade da superfície da Lua, e que vocês podem observar nessas imagens, ela fica muito bem marcada, é quase que um quadrado ali na superfície. E essa estrutura, antigamente o pessoal achava que era uma estrutura de impacto. E depois, com a determinação do campo da gravidade por satélites, então o satélite Grail a missão Grail acabou coletando dados ao longo da Lua, e a gente conseguiu descobrir que, na verdade, essa estrutura não é uma cratera, não é uma estrutura de impacto, e sim ela provavelmente, ou pela interpretação dos geofísicos que trabalharam nisso, ela é o produto da alimentação por condutos vulcânicos nessa. Então esse quadradão que vocês estão vendo aí delineado na Lua, na verdade são estruturas, é uma fissura muito profunda na parte superficial da Lua, e ali o vulcanismo se manifestou, saiu material do interior da Lua e acabou preenchendo isso e dando origem a essa região. Então isso mostra também claramente como a gravimetria pode auxiliar não só na determinação de como está a situação agora, mas de por que aquilo aconteceu, como aconteceu aquela situação. Então esse é um exemplo muito bonito da gravimetria sendo aplicada na Lua, mas a gente vai ver outras aplicações na Terra também. Conhecemos também, com bastante detalhes, o campo de gravidade de Marte, também por missões espaciais que coletaram dados ao longo de 16 anos e permitiram estudar algumas estruturas bastante complexas e resolver alguns problemas que se tinha a respeito de Marte. Se você der uma olhada nesse mapa que mostra a aceleração da gravidade, você vai perceber que o hemisfério norte é muito diferente do hemisfério sul, né? O hemisfério sul é bastante craterado e o hemisfério norte é relativamente livre dessas crateras, e algumas estruturas são bem marcantes. Você pode ver que lá perto do Equador você tem os grandes vulcões de Marte, que acabam, pelo excesso de massa que eles apresentam, acabam sendo pontos que chegam até a estourar a escala de cor e ficam brancos nessa imagem, né? Então a gente consegue estudar inclusive outros corpos do Sistema Solar utilizando o princípio da gravimetria. Mas a grande aplicação da gravimetria, do método geofísico, é na Terra, né? Então a gente pode observar nessas imagens algumas dessas aplicações, alguns exemplos de como a gente pode realizar uma modelagem gravimétrica, ou seja, medir a aceleração da gravidade, fazer as correções devidas, processar o dado e depois, a partir de um modelo físico, tentar descobrir como que está a distribuição de densidade em subsuperfície. Então você pode ver que existem algumas dessas figuras onde você tem uma distribuição de densidades modelada e você tem resposta dessa em comparação com a resposta que você observa. Então o geofísico, um dos modos de você fazer essa modelagem é isso. Você tem um modelo matemático, um modelo físico, você programa aquilo no computador, você estipula qual que seria a resposta que você estava esperando e aí você comparar a resposta que você esperaria para aquele corpo com a resposta obtida. Quando as duas baterem, você tem um modelo que é plausível. E aí você vai ajustando os parâmetros até você chegar num modelo que seja razoável e que bata com outros métodos geofísicos também. Então esse é o princípio da modelagem gravimétrica. E isso é bastante útil para determinação de estruturas que podem armazenar hidrocarbonetos, gás, minérios, água subterrânea, cavernas, ou seja, qualquer material que tenha um contraste de densidade em relação ao encaixante, ao local onde ele está encaixado, é passível de ser descoberto pela gravimetria.
Bem, então pudemos perceber que a aceleração da gravidade, o campo da gravidade, o estudo do campo da gravidade, a gravimetria, tem inúmeras aplicações tanto na Terra quanto em diversos corpos do Sistema Solar. E pensar que, diz a lenda, que tudo isso começou com uma maçã.